estar a olhar para trás a ver se tinham seguidores, eles estavam lá. Agora, a nível local, precisamos dos pequenos líderes capazes de mobilizar as pessoas. Este provavelmente vocês não conhecem. Este é o herói nacional da Bulgária. Do século XIX. Foi um homem que lutou contra o Império Otomano para tornar a Bulgária independente. Portanto, já tem uns 150 anos. Só que este homem, na altura, o Império Otomano, aquilo era... batiam à série. Quando o apanharam, enforcaram. Eu espero não ser enforcado por defender assim as ideias. Ok? E agora, vamos lá as vossas perguntas, porque já vão 37 minutos, não, 20, 45, 47, 40, 52 minutos de disposição, e já chega de seca, ou seja, chega de seca. E agora ponham as vossas perguntas, porque o horário me foi mais ou menos dito, 9h30 começar, acabar pelas 11h30, incluindo a apresentação e o debate. Agora temos tempo para falar sobre as coisas, qualquer tema que vos tenha saído. Mas tal e qual como se deve dizer aos meninos, deixem-nos brincar, agora deixem-nos perguntar. Não, perguntem. Brinquem às perguntas. Eu tenho uma pergunta. O moderador da mesa não sou eu, Sim. alguém Agora tem que ser o moderador. Já deves para falar. Olá, boa noite, sou Andrés. É o seguinte, o desporto é muito bom, mas eu preciso mais ou menos saber informações acerca. Sai de desporto nas escolas. Qual é Só a opinião uma acerca... parte. Fala um bocado mais alto que aqui não soube. Só nota um bocado mais a voz. Qual é que é a opinião acerca, a informações acerca do desporto nas escolas? Isso vai acabar ou... É que nas escolas nós temos professores. Os professores são treinadores ou são professores que nos ensinam? Magnífica pergunta. Há mais alguém com opiniões semelhantes ou com questões parecidas com esta? Senão eu passo à resposta. Provavelmente vou escandalizar-vos. Por isso é que eu digo, mas espero que não me pendurem com vacinas. Eu tenho horror à palavra, à designação de desporto escolar. Passo a explicar porquê. O produto cultural que o homem inventou foi o desporto. Portanto, aquilo que o homem criou e inventou foi o desporto. O desporto, depois, é praticado em contextos. Pode ser a escola. Se me disserem o desporto em idade escolar ou o desporto na escola, eu aceito perfeitamente. Agora, quando falo em desporto escolar, cheira-me a quinta. Da mesma maneira que o desporto universitário é uma quinta e depois o desporto federal é outra quinta. E nós vivemos esta gestão das quintas que leva, por exemplo, a esta coisa inacreditável. Jogos Olímpicos, participação portuguesa. O Sr. Presidente do Comitê Olímpico de Portugal chegou a Lisboa e foi questionado. E voltou. É uma pessoa com quem eu me dou muito bem, o comandante Zé Vicente Moura. Aliás, somos originários do mesmo clube. Ele é do Sport Algés e da Fundo e eu também fui nasci e fui criado no Sport Algés e da Fundo. Ele na natação, eu no basquetebol. Ele tem mais 10 anos do que eu sou 10 anos menos velho. Muito bem. Portanto, não é uma questão pessoal, é uma questão conceptual. Eu considero absolutamente espantoso, ao fim destes anos, que no final de mais uma participação olímpica se volta a falar e o desporto escolar não funciona e a população portuguesa não tem cultura desportiva. Eu acho isto inacreditável. O que nós temos que pensar é naquilo. A questão está aqui. Porque se eu pensar em termos de atleta, não me interessa onde é que ele está. Eu tenho que subordinar todo o processo de decisão ao interesse dele. Pode estar na escola, pode estar no clube, pode estar no clube em Ponte Lima ou pode estar em Vila Real de Santo António. E depois, qual é o problema? Agora, a outra questão. Quem é que dirige? O professor de Educação Física, o treinador, velha questão. Vou dar um exemplo de outro hemisfério. A Austrália, neste momento, está a tratar da inclusão do desporto como atividade curricular na escola. Os americanos têm muitas escolas a funcionar assim. Têm a educação física, obrigatória, para toda a gente. E têm o departamento de desporto. Este é o modelo que eu defendo. Separar as águas, para que não haja confusão.
Pronto, aqui queria só uma parte, se poder falar acerca do o tipo de falar como é que funciona o sistema desportivo na América em relação a que é que é as diferenças, as vantagens, as desvantagens, porque assim, o Andrés disse. Eu fiz o seguinte, é se o professor é professor ou se o professor é treinador, porque a escola funciona como muitas vezes como um meio de recrutamento de atletas. E, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o caso mais conhecido, sabem que se não estudas, não chegas a NBA, não chegas a NFL, não chegas a LB, do beisebol, não chegas a nenhum lado. Os estudos têm que estar sempre presentes. Porque imaginemos, podemos ver desporto, como o professor Carlos mencionou. Teve um dos melhores professores, que foi o professor Olímpio Coelho, colega também um professor, que dizia que a parte do ensino, da educação é muito importante, é o foco. Porque do que é que vale, por exemplo, podemos ter um jovem que aos 15 anos dizemos para este gajo aqui vai dar jogador, é verdade. Mas de repente tem uma ruptura de ligamentos, fica um ano parado. Se for aos 15 anos, 16 anos, 17 anos, a parte psicológica ainda não está completamente acabada. E isso, há vários casos. O caso de um do Sporting, defesa esquerda, que teve regulamentos, acabou. Hoje em dia, está no aeroporto da Portela, leva carrinhos. O jogador que dizia que ia ser o futuro Roberto Carlos. Como é que um treinador, um professor, pode lidar com esse tema? É uma pergunta que eu pergunto aqui. Como é que é? Porque não houve um professor que desse. Tens de estudar primeiro e depois está o treino. Mas isso é uma questão social. Social, pronto. Toda a gente que tem que seguir um percurso que se chama escolaridade obrigatória. Até lá é um filme. Outra coisa é a educação global, da qual a educação física deve fazer parte, é, em Portugal, até aos 16, 18 anos, obrigatório. Portanto, eu tenho que estar na escola para cumprir todas as tarefas escolares. Outra coisa é a organização desportiva, porque, ao contrário de alguma coisa que circula por aí, o desporto não é para todos. O desporto é para os pimentas. Quer isto dizer que no início não podemos todos fazer desporto? Claro que sim, podemos e devemos. A educação física é que é obrigatória, é matéria curricular. E quando eu defendo que o desporto devia entrar na escola como matéria curricular, não quer dizer que toda a gente depois se vai inscrever no departamento de desporto. Vão aqueles que têm condições para isso. Os outros têm que obrigatoriamente tratar dos seus 30 minutos, ou 40 minutos, ou 45, de atividade física diária, ou 3 vezes por semana, entre nós, neste momento, quando é. O que eu gostava era de ver isso clarificado, que não houvesse confusão. E não pedir à escola o milagre de resolver os problemas todos do país, que é um pouco aquilo que o discurso do comandante Vicente Moura também pretende, que é a escola vai resolver o problema do desporto. Não vai, não peçam milagres à escola. A escola já tem tantos problemas que ela não vai resolver mais esse. Agora, isto depois podia implicar vários sistemas desportivos. O que nós temos já percebemos que não funciona. Eu dou, na minha opinião, 2 alternativas. Ou temos federações verticais que se ocupam de todo o desporto, ou seja, na Federação Portuguesa de Basquetebol estava representado o alto rendimento, estava representado a escola, estava representado a universidade, estava representado o desporto mais livre para trabalhadores. Só que isto é um outro tipo de federação, que não é a atual. Ou, em alternativa a isto, que também não me desagrada, refundir a missão das federações desportivas e dizer assim, o desporto infantil-juvenil sai das federações e as federações são responsáveis por conseguir os resultados de alto rendimento. Portanto, 2 maneiras. A atual é que não nos vai levar a lado nenhum. Porque senão, de 4 em 4 anos, assistimos a esta. Quer dizer que tivemos uma medalha nos Jogos Olímpicos, porque calhou. Menos mérito da Federação de Canoagem. A Federação de Canoagem é das melhores que trabalham. E que apresentou melhores resultados, etc. Agora, nós não podemos ficar permanentemente incomodados com a maneira como a nossa participação nos Jogos Olímpicos decorreu. Eu já fiz, já há muita gente a trabalhar nisso.
eu próprio fiz a minha pequena análise, o discurso de que somos um país pequeno. Isso é mentira. Houve 25 países com população inferior a Portugal que obtiveram muito mais medalhas do que nós. A Hungria tem 9.900.000 habitantes, menos do que Portugal. Ganhou 17 medalhas, tantas quanto o Brasil, que tem 200 milhões de habitantes. Portanto, o problema não é o número de habitantes, é outra coisa. Houve várias, 5, 6 nações que têm 300, 500 mil habitantes e ganharam, tal como Portugal, uma medalha. Em alguns casos de ouro. Bahrein, Qatar, Trinidade e Tobago. São meia dúzia de gatos pingados. Quantos habitantes tem a Jamaica? 2.200.000. O parte que eu falar é que houve uma cantoriziva que falava do resumo acerca dos Paralímpicos e dizia lá que o Comitê Olímpico Português consegue uma medalha no remo. Ou seja, nem no modo desportivo que ganhamos a única medalha, eles acertaram, colocaram a remo. Está bem, mas isso os ignorantes a gente passa ao lado. Mas eu estou falando de um canal pago, da TV Cabo, meu ou alguma coisa, e diz remo. Quando percebo que a única medalha mete em remo. Se fossem 20 medalhas, eu ia aceitar agora. Uma medalha, como é que pode meter a remo? O remo, para começar, o remo é para trás, a medalha é para frente. E não pode ser. A única medalha e colocou com o remo. Este é um peixe pequeno do desporto. Mas tu não vemos contra a maré, não é? Eu sei, Mas a educação social é muito importante, vale o que vale. Mas nós estamos a falar de análises sérias da nossa realidade. Eu tinha ali, não consigo descobrir no meio da confusão dos meus papéis, mas eu escrevi o nome dos países, dos tais 25 países e o número de medalhas que cada um ganhou. Portanto, os Estados Unidos lideraram, como é natural, China, a Grã-Bretanha saiu muito bem, foram os organizadores e conheceu muito bem. Depois a seguir temos França, Alemanha, Austrália, Itália. Estas são as grandes potências. Muito bem, dominam. A Hungria entrou aí, com 9.900.000 habitantes. Em 2008, a Itália ficou em nono lugar no número de medalhas nos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos terminaram a meados de agosto. Eu, no dia 27 de setembro, estava na Scuola dello Sport em Roma. Ainda não tinham passado 3 semanas, os responsáveis italianos já tinham um relatório completo da participação dos italianos e eles tinham obtido 28 medalhas, 8 de ouro, 10 de prata, 10 de bronze. Tinham ficado em nono lugar no medalheiro, como assim se chama. E uma das causas que eles referenciavam para terem tido 28 medalhas é que tinham tido muitos atletas a ficar em 4º lugar. Isto passado de 4º para 3º, custando. E eles atribuíam esse fracasso ao facto dos seus atletas estarem a participar em demasiadas competições, que é outro dos problemas atuais. Os atletas são hipergastos em competições, por razões financeiras, e depois, eu não sei o que é que os italianos fizeram, ainda não tenho informação sobre, mas a verdade é que eles obtiveram o mesmo número de medalhas, mas subiram para o 8º. Ganharam na mesma 28 medalhas, mas em vez de não ficaram em 8º. O que significa um progresso. Agora eu precisaria ter mais informação para perceber se os que ficaram em 4º passaram para 3º, sim ou não. Mas a verdade é que eles progrediram um lugar no medalheiro. E é assim que tem que se trabalhar. Por essa altura, novembro, eu estive no Congresso da Associação de Treinadores do Canadá. E assisti à análise de todos os resultados do Canadá nos Jogos Olímpicos, feitos por especialistas altamente conceituados e gente altamente qualificada no domínio da análise dos resultados desportivos. Não é ouvir o Presidente do Comitê Olímpico do Canadá. Ele nem abre a boca. Ele não é a pessoa que tem que discursar sobre isso. Eu ouvi prova, lugar a lugar. O que é que aconteceu com cada atleta do Canadá e quais foram os resultados e porque é que isto correu bem e porque é que aquilo correu mal. Têm conhecimento que alguma coisa destas seja feita em Portugal? Mas devia haver. Porque aquilo, a delegação olímpica é paga com o dinheiro dos nossos impostos. Depois vem logo aqueles tipos, uma medalha custou 15 milhões de euros. E eu diria, e daí?
E daí? O que é que vai significar para a canoagem portuguesa aquela medalha? O que é que vai significar em termos de países estrangeiros que querem vir para o Central de Rendimento de Canoagem em Portugal? Ou a imagem do país traduz-se assim em um preço assim? É claro que temos que nos preocupar com os 15 milhões de euros, como é evidente. São 4 anos de trabalho, custa dinheiro. O que temos que analisar é o que é que correu mal, porque é que correu mal e vamos melhorar. Não pode ser assim este discurso. E a escola e o... É impossível. Isto não é suportável. Portanto, julgo ter esclarecido a minha posição sobre o desporto escolar, o que é que deve ser a escola e como deve ser. Ou arranjamos outro modelo. Este é o meu discurso há vários anos. Porque E o que é que se tem feito? a minha ligação à formação de treinadores data de 1973. De 1973. Até agora passaram, salvo erro, 39 anos ou algo por aí. Portanto, são quase 40 anos a pensar nisto. Porque não sou assim um tipo burro, acho eu. Acho que tenho alguma opinião sobre as coisas. E para mim é claro que a gente assim não chega lá. E temos tantas condições para obter bons resultados como os outros. A participação da ginástica acrobática não correu bem. Temos aquela miúda, a Ana Renf, e aquele moço, como é que ele se chama? Não lembro. Eu conheço muito bem o treinador deles, o Luís Nunes. O Luís Nunes produziu um milagre na ginástica acrobática em Portugal. De tal maneira que os alemães, nos confrontos, chegam-se junto dele e dizem: o que é que vocês fazem? A Alemanha, que é uma superpotência, não consegue os resultados que Portugal consegue na ginástica acrobática. E chegam-se junto do Luís Nunes e perguntam: como é que vocês fazem? O Luís Nunes, se quiser, ganha uma pipa de massa a explicar como é que faz. Não correu muito bem a participação da Ana Renf e do miúdo nas acrobáticas, mas estão no topo. Porquê é que Portugal tem tão fraca participação nos desportos coletivos? Isto não preocupa a nação portuguesa? O que é que nós fazemos de errado com as nossas equipas de desportos coletivos? Praticamente nunca qualificávamos. Em 1996 em futebol, entrámos e saímos. Entramos em 1992 em Hóquei em Patins em Barcelona, em décima figura do Hóquei em Patins, que foi corrido da Olimpíada, não é? Quando uma modalidade entra como modalidade experimental, os espanhóis que propuseram o Hóquei em Patins como experimental, porque jogava-se em Espanha, eram campeões do mundo ou subcampeões do mundo, o Hóquei em Patins entrou e saiu. O Hóquei em Patins é uma modalidade em vias de extinção, não se atualiza. Não... Tivemos em 1952 em polo aquática em Helsínquia, mas isso não foi por qualificação, foi por outras razões. Em 1952, como a maioria de vocês sabem, coisa que é chinês, não é? Para mim, tinha uma meia dúzia na sala, em 1946 já éramos nascidos, ou em 1950, 52 Jogos Olímpicos. O polo aquático português foi lá, uma equipa de malta do Sport Algés e da FUN, porque houve um problema qualquer, uma equipa que não apareceu e lá fomos. Mas fora isso, as nossas modalidades coletivas onde é que andam? Agora anda aí o grande entusiasmo do rugby de 7, para a Olimpíada do Rio de Janeiro. Ainda ontem, na bola, saiu uma entrevista com o professor Tomás Moraes, outro dos meus brilhantes ex-alunos. Ele anda muito entusiasmado. Basta que os britânicos digam assim: não é a Grã-Bretanha que vai estar, nós queremos ter a Inglaterra, o país de Gales, a Escócia. De certeza que os britânicos vão dizer assim: não é a Grã-Bretanha que vai aos Jogos Olímpicos em rugby, somos nós. E acabou-se. E como têm poder na Federação Internacional, quase certeza que vão impor isso. Mas vamos lá ver se o Sevens se qualifica para o Rio de Janeiro. Eu tenho seríssimas dúvidas, embora gostasse pelo país e até pelo treinador que é alguém que eu convivo muito, foi meu aluno, um brilhante aluno. Isto não é pouco. O que é que nós temos de errado na nossa coesão social que não nos qualificamos para os Jogos Olímpicos? Ao menos, assim, de vez em quando, numa modalidade ou outra. O handball, que há uns anos teve ali, quase. O vôlei, menos, mas eu não fico chateado por não me qualificar. Eu fico chateado por estar a uma distância tão grande. Estão a perceber? Eu podia dizer assim: as qualificações são difíceis, a Europa no basquete, por exemplo, é muito difícil a gente qualificar-se com as equipas todas que existem, mas dizíamos assim: gaita, estamos quase lá. Só não vamos porque. Mas não, a gente não vai porque nem sequer mostra o mínimo de apetência por isso. Em relação a isso, não sei se o professor viu os quartos finais entre Portugal e Coreia do Sul, em Indonésia.
Tantos meses é um desporto que praticamente é desconhecido em Portugal. Ninguém conhecia aqueles 3 atletas. Eu conhecia porque muitos são de Lisboa, tive tantos meses, um grande professor. E a minha pergunta é a seguinte: todos eles jogam na Alemanha. Porquê? Porquê que em Portugal eles não têm condições para jogar? Zé, mas isso hoje em dia não é um problema. Se nós não tivermos um quadro competitivo que lhes permita progredir, é bom que eles vão para outros quadros competitivos. O que nós temos é que ter a nossa organização atenta e preparada para isso. E que crie as condições. Nós temos. Quantos jogadores de ténis de mesa temos em Portugal? Alguém sabe? 1000? Quer dizer, tem uma malta que brinca ao ping-pong. Isso também eu. Agora a malta a jogar ping-pong à sério. Não se pode dizer ping-pong, ténis de mesa. Não há ninguém. Só não sabe Portanto, que quadro competitivo muito exigente é que nós podemos ter para eles progredirem? Se não, vão lá para fora. A malta de Trinidade e Tobago e das Bahamas e não sei o quê, que ganha medalhas nos jogos, onde é que treina? Nos Estados Unidos. Pronto, ponto final, vão para lá. Onde é que tivemos alguns nadadores a fazer grandes progressos? Nos Estados Unidos. Está bem, representa Portugal. Para se progredir, um quadro competitivo exigente é fundamental. Se o país não tem, temos que arranjar maneira e enviamos para onde eles Mas é estejam. que as organizações desportivas têm que assumir. Não pode deixar os 6 melhores atletas para fora. Brasil, futebol, antigamente iam-nos para fora. Neymar, que é um caso mediático, está lá no Santos já há muito tempo. Porquê? Ele é pago para tesouro. Porquê? Tem patrocínios, não no Santos. Ele só não foi para fora, porque a economia brasileira subiu muito. Exatamente. A seleção de vôlei, olha, já agora, outro exemplo curioso. A seleção de vôlei masculina do Brasil. Viram, não sei se alguém viu, a final Brasil-Rússia. Eu conheço o selecionador brasileiro, o Bernardo Rezende, ele neste momento ainda não deve ter dormido depois da final dos Jogos Olímpicos. É completamente passado da cabeça. Mas é curioso, na última Olimpíada, foram campeões olímpicos, com 16 dos 18 jogadores da seleção do Brasil a jogarem fora do Brasil. Estavam todos na Europa. De tal maneira que o estágio de preparação para os Jogos Olímpicos foi feito em França e não no Brasil. Eles só tinham 2 jogadores a jogar no Brasil. Entretanto, nestes 4 anos, com a melhoria da economia brasileira, ótimo para eles, como há muito dinheiro no Brasil, eles regressaram praticamente todos ao Brasil. Todos a competirem no seu país. Chegaram aos Jogos Olímpicos e não ganharam medalha de ouro. Não percebi. Foi uma quebra psicológica, porque eles têm aqui o certo ganho. Foram outras quebras. Tinha uma questão. Nós falámos muitas vezes do que é que estamos a fazer, coisas que a gente faz mal. É curioso aquilo que acontece em Espanha. E é bom analisar o que é que eles fazem bem. E eu acompanho um bocado o basquete. No ano passado, nos escalões jovens, foram medalhados em todos os escalões. Este ano, no basquetebol, também ficaram em segundo lugar. Isto, a gente vai vendo isto, mas é espantoso que não é só no basquete. Eles têm bons resultados no handball, no voleibol, no ténis, no taekwondo, montes de modalidades. Portanto, dentro do tema que apresentou, o que é que os treinadores de Espanha fazem que nós não estamos a fazer? O que é que eles fazem diferente do resto do mundo? Sabe, César. eu não gosto desse percurso. Vamos ver o que é que os outros fazem bem para perceber o que nós fazemos mal. Eu acho que temos que fazer ao contrário. Uma grande capacidade de análise daquilo que andamos a fazer, sabemos o que é que os melhores modelos do mundo fazem. Isso não é segredo. O que eu acho que nos está a faltar é a capacidade de analisarmos aquilo que fazemos as neiras. E portanto vou dar um pequeno exemplo, servindo de si. O meu amigo é diretor regional, não é isso? Muito bem. Em quantas ações sobre planeamento regional e desenvolvimento regional já participou? Algumas organizadas por nós. Especificamente destinadas a planeamento e desenvolvimento regional. E sou mais exigente. Planeamento e desenvolvimento regional em desporto. Já o professor Oliveira, acho que deve ficar várias vezes a apresentar esse tema.
Agora, segunda questão. Como preocupação institucional no país para que toda a gente, em cada região, esteja a fazer o trabalho que é preciso fazer para valorizar a sua região. Portanto, a partir daí, nós somos férteis em soluções válidas para tudo. O país é diferente, aqui é uma coisa, ali é outra, e, para começar, os diretores técnicos regionais tinham que estar particularmente atentos às especificidades das suas regiões, terem formação para atacar aí e, peço imensa desculpa, passarem menos tempo sentados à frente das secretárias a resolver muitas vezes problemas que não são os seus, deviam ser resolvidos por outras pessoas. Vocês deviam estar no terreno. Vou dar um exemplo. Eu fui treinador do Barreirense. 91, 92, 93, e depois da vitória de Setúbal, até 95. Portanto, conheci muito bem a realidade da Associação de Basquete de Setúbal. E na altura, estavam-se a passar coisas deste género. Eu fui fazer uma ação à escola secundária do Val da Moreira. Na altura, portanto, as equipas da primeira divisão tinham que fazer promoção nas escolas. Fui à escola, juntamente com o Eugênio Silva, um dos jogadores do Barreirense na altura. O Val da Moreira já é mais Conselho da Moita. Bom, era um bairro, o Val da Moreira, na altura em que os miúdos de lá, portanto, já era a segunda geração de retornados, malta basicamente negra, eles roubavam tabelas, não sei aonde, para levar para o seu bairro e instalavam lá. E aí se alguém se aproximasse do seu bairro para tentar recuperar as tabelas. Eles queriam tabelas de basquete para jogar. Eu cheguei à escola e fiquei impressionadíssimo, particularmente com as raparigas. Super atletas. Bom, onde é que estava um local onde a Associação de Basquete de Setúbal devia fazer um grande investimento? No Val da Moreira. Para onde é que era dirigido o investimento? Para o Barreirense. Já tinha os meios. Onde é que estavam os miúdos que valia a pena? Era ali. Ali e em Almada. Ou seja, a estrutura técnica de uma associação tem que estar atenta a isto e ir ali. Onde é que estão os miúdos que vale a pena? São estes. Aqueles que tinham capacidades motoras inacreditáveis, vontade de progredir na vida porque tinham vida difícil, e nós estávamos entretidos com o Barreirense que já tinha a sua vidinha resolvida, melhor ou pior. Portanto, há aqui uma série de logros em que nós andamos a cair e precisamos de corrigir. Claro que eu quero estudar o caso espanhol. O caso espanhol, pronto, não interessa. Conheço bastante bem por proximidade. O presidente da Confederação de Treinadores de Espanha é meu amigo pessoal, trabalhamos juntos. É o presidente da Associação de Treinadores de Basquete de Espanha, sei muito bem o que é que se passa em Espanha. Não é? Conheço outros modelos. Agora, o que nós temos que saber é, disto tudo, o que é que nos serve e o que é que nós estamos a fazer e que não devia. O que é que nós não estamos a fazer e devíamos fazer. E nós temos muita tendência para nos desculpar. Quando devíamos era dizer assim, vamos sentar aqui um rabinho, meia dúzia de gente que percebe disto, e vamos lá dizer o que é preciso fazer. E pôr as coisas a mexer. E as estruturas técnicas precisam de grande mobilidade e não de coisas muito estacionárias. Tem que andar por aí a espreitar onde é que... Tem que estar atentos aos Sérgios Ramos e aos Antónios Tavares, como eu estive. É tão simples. Se eu estivesse desatento, aqueles dois não tinham desaparecido. Ponto final. Porque o Sérgio tinha que lá continuar com os estrelas dado pelo Maria Pia, com todo o respeito, quer dizer, mas ele precisava de outro sítio onde desenvolver, e o treinador que achava que o outro era maluco tinha razão. Com paciência. Não é preciso inventar a roda, ela está inventada. Se quiser estudar um bocadinho, é só ver o que é que os britânicos fizeram agora. Com um sucesso evidente. O que é que fizeram no ciclismo, naquilo, naquilo outro, como é que foram buscar gente para ter medalhas. É um processo que eu conheço razoavelmente bem, pelas ligações que esta vida proporciona. Não há. O que eles fizeram? No caso da Grã-Bretanha, investiram um monte de dinheiro na direção certa. Fizeram uma análise onde é que podem ter sucesso e foi ali meter o dinheiro para... Claro que agora há o pós-Jogos Olímpicos. O dinheiro que existia, depois não vai existir. Agora, como é que eles vão descalçar a bota? Logo veremos a seguir. Houve muito dinheiro para que estas medalhas aparecessem. E agora, carrada de treinadores absolutamente profissionais a trabalharem horas e horas e horas e horas. E agora esse dinheiro vai deixar de existir. Como é que eles... Que é o day after. É o day after. Emigram para Portugal.
Por exemplo, essa questão que se está a falar agora dos Jogos Olímpicos e que correu bem para a Alemanha. Em Espanha também correu bem, quando foi em Espanha. Sim. E Ainda se notam hoje alguns dos ora, mais ao fim destes anos todos, eles são bons em basicamente tudo. Correu-nos bem, não só para o desporto, como para a transformação da cidade de Barcelona. É preciso ver isso também. E a Grã-Bretanha é a mesma coisa, porque a zona de Londres, onde foi construída a aldeia olímpica e as instalações, era uma zona absolutamente degradada, equivalente à nossa zona de Chabregas, onde nasceu a Garde do Oriente e a Expo 98. É um caso de sucesso. Portanto, a gente também sabe fazer as coisas bem feitas. Aquilo foi muito bem feito e Portugal saiu-se muito bem. Porquê é que não fazemos no resto? Porquê é que não estádios que é melhor deitar abaixo? Na sequência do Euro 2024. Há uns estádios, há alguns dos estádios que vão ter que ser deitados abaixo. Sim, Aquilo não é sustentável. O raio daquilo vão lá ter umas cargas de dinamite e aquilo vai ter que vir abaixo. É uma questão de anos. Aquilo não é sustentável. O nosso problema foi fazê-los, não é mandá-los abaixo. Não é? Porque nós vamos à Itália e a Roma e o Inter e não sei o que mais tem um estádio. Nós não conseguimos ir a Lisboa e ter o mesmo estádio para o Benfica, para o Sporting, ou ir ao Porto e ver o Boa Vista e o Porto mesmo. Não é? Aí é uma questão de gestão. Não, uma questão política. Quantos modos estão? Falou que eu disse ali há pouco, um ano atrás, sobre o desporto na escola, o desporto escolar e o desporto de competição. Fiquei com a impressão de que o professor é apologista de haver duas verticais. Uma que seja de formação e outra realmente de competição. É isso? Não, tem que ser assim. Deferir isso das suas palavras. Quer dizer, mas ser um organismo, foi aquilo que eu entendi, que havia um organismo que só se saia fora do âmbito do Ministério da Educação, é isso, saia fora do âmbito do Ministério da Educação, e portanto, no Ministério da Educação ficaria a Educação Física normal e habitual, e aqueles que tivessem capacidade para desporto encaixariam numa federação, cooperação, lá que fosse, não é? E que seria uma formação. Depois haveria realmente de alta competição ou que seria da competição. A questão é, quer nós queiramos, quer não, quem começa a praticar desporto começa aqui. Em determinado momento, somos todos os principiantes. E depois, uns mostram potência, mostram qualidades, tal, vão andando para aqui. A maioria dos praticantes esportivos aguenta-se depois por aqui. Bom, transferindo isto para a escola ou não escola, os miúdos na escola têm acesso. Não confundir, primeiro que nada. A educação física faz parte da educação integral, é uma disciplina como outra qualquer. Obrigatória, agora está outra vez a discussão, se vale para a avaliação, se não vale, sempre salganhado o estudo. Prática desportiva. Estrutura de enquadramento. Eu apresentei duas soluções. Ou uma federação vertical que tem toda a atividade desportiva, independentemente do sítio onde ela se faz. Eu gosto muito desta solução. Ou dizemos assim, as federações desportivas revêem a sua missão e as federações esportivas ocupam-se exclusivamente de fornecer ao país os resultados, o trabalho que é preciso levar para que Portugal esteja bem representado no plano internacional. O desporto infantil-juvenil. Agora, depois o desporto infantil-juvenil, numas modalidades é mais uma idade, é menos uma idade, mas a ideia é esta. O desporto infantil-juvenil é praticado noutros âmbitos. Na escola, por exemplo. Não tenho nada contra isso. Agora, depois começamos a discutir a questão de quem? São só as pessoas de educação física? Podem estar na escola ou podem entrar treinadores também? Era isso que estava um bocado implícito na pergunta dele e que eu também agora iria fazer essa pergunta. Quer dizer, a educação física são professores de educação física. Eles podem estar ou não estar habilitados, não devem estar habilitados. Mas vamos partir do princípio que são de educação física. E depois haveria então, ao passar para essa fase portanto, para o desporto, para o desporto, fosse uma modalidade fosse, teria que haver já um quadro, então, é isso que eu estava a perguntar uma federação vertical, tivesse um quadro já de pessoas já preparada para preparar e saber depois definir quem vai para o alto rendimento e quem fica aqui. Teriam que ser realmente treinadores, quer dizer, específicos. Teria que ser, aí já teria que se jogar como uma tal vertical com as gavetas das modalidades.
Os treinadores da escola podiam ser os professores de educação física habilitados para tal. Quero esclarecer a minha posição também sobre isso, que pode dar origem a confusões. Eu tenho colegas que dizem assim: sou professor de educação física, logo sou treinador. Tenho a minha feroz oposição. Ser treinador é outra coisa, basta analisarmos. A educação física é obrigatória, toda a malta faz. O desporto é outra coisa. Tem outras características. Logo, exige formação de outro tipo. Portanto, também não defendo que só há uma boa via para a formação dos treinadores. As recomendações da União Europeia, de que há bocadinho falei, estão traduzidas na nossa lei. Eu posso chegar a treinador do grau 4, ou mais alto nível da formação de treinadores, pela via académica. Aquele senhor está ali, pode chegar lá, licenciou-se, e agora vai, faz o seu percurso por aí fora. Posso chegar lá pela via da formação profissional, via os cursos das federações desportivas. Portanto, não há uma melhor que a outra. Não é isso que a União Europeia nos diz. Ambas são válidas. E devo dizer-vos, como cidadão, eu gosto pouco das vias únicas. Eu só há uma via única que gosto. É da via verde. Essa permite passar depressa. Tudo que seja depois só assim ou só assado, eu como cidadão, isso deixa-me um bocado. Portanto, nada de confusões, porque existe este preconceito ainda na sociedade portuguesa, que tem algumas razões de ser, de que os treinadores são assim uns tipos menores, que não podem trabalhar na escola, que não têm formação pedagógica. Eu gostava de saber a resposta é que me dariam ao seguinte: o mais alto portanto, o treinador português com maiores sucessos no basquetebol não tem qualquer formação académica. Sabem o nome? Bom. Estava a ver que não. Não, o António. Não, mas é que eu estou a falar da pessoa que tem o maior número de títulos e tem uma coisa que pouca gente tem. Qualificou a Angola para 3 Jogos Olímpicos. Um homem que não tem qualquer formação académica. O treinador da Seleção do Brasil de voleibol, o Bernardo Rezende, não tem formação académica na área da educação física. Ele é licenciado em gestão. Eu estive recentemente em Londres e estive a falar com treinadores. Eu falar com um treinador australiano de natação, uma das lendas da natação, só de ouvir-nos relatar a quantidade de medalhas de ouro que os nadadores que ele treinou ganharam nos Jogos Olímpicos, ficamos cansados. Este homem não tem formação académica. E tem um dos mais brilhantes currículos do mundo. Portanto, deixemos de confusões, porque há várias maneiras de adquirir as competências que eu há bocadinho aqui referi. Isto pode adquirir-se em muitos contextos. Não há nenhum problema. Não preciso de ir para a academia. Posso obter isso noutros contextos mais variados. Eu também não quero confusão aí. É claro que a instalação em Portugal de um sistema como aquele que eu propus ia levantar algumas questões, os treinadores não têm ainda uma formação não sei o quê, se podem estar na escola, se não podem, mas isso é mais preconceituoso do que outra razão qualquer. Acho eu. Agora, por favor, tomemos as decisões com base nisto. Eu defendo o cartão único do praticante desportivo. O bilhete de identidade do praticante desportivo. Que é para eu dizer assim: o Zé Lugano treinou um miúdo aqui em Ponte Lima. Ele depois mudou-se para Lisboa e foi ser treinado por mim. E traz-me o seu cartão com um chip. Qual é o problema? Daqui a uns anos. Está lá todo o treino que ele deu e eu sei a carga de treino que ele suportou, sei o que é que eu preciso fazer com ele. E eu devia ser obrigado a falar com ele, no interesse deste miúdo. E o que nós estamos a fazer é pôr os interesses das instituições, ou seja, das quintas, da escola, da federação, da universidade, por cima dos interesses dos atletas. Enquanto nós não mudarmos isto, eu não vejo maneira disto se endireitar. Tem que ser ao contrário. Não discutirmos o problema das organizações. As organizações resolvem os seus problemas. Como sabem, eu sou presidente da Confederação dos Treinadores. A malta dos seus treinadores sabe muito bem. Quando a gente faz reuniões, meus amigos, o problema da sua associação resolve lá. Aqui a gente discute os problemas dos treinadores. Que seja claro. Não vão discutir o problema
a Associação de Treinadores de Basquete, a Associação de Treinadores de Futebol, de voleibol, quer lá saber. Isto resolvem vocês, é lá o vosso problema. Aqui discutimos os problemas dos treinadores, aquilo que diz respeito a todos nós, a toda a nossa atividade, à nossa formação, à nossa qualificação profissional, aos nossos problemas profissionais, essas coisas. Está lá uma senhora que queria falar. Sim, é a assessora do desporto escolar e o desporto federado. Sou professora de educação física e tenho, de facto, no centro de todo o meu trabalho, o aluno ou o atleta, quando trabalho com ele para a federação. E penso que no conjunto de sinergias, de esforços, de rentabilização a todos os níveis económicos, recursos humanos, que de facto o trabalho no desporto escolar é fundamental. Eu relato a minha experiência, trabalho seriamente no desporto escolar, sou professora de educação física, trabalho seriamente no desporto escolar, dou os meus treinos no desporto escolar porque sou paga pelo Ministério da Educação, trabalho as 4 horas, 6 horas, Mais do que aquilo que muito mais do que aquilo que me pago, mas pago, trabalho com todo o gosto, faço a captação e depois, e aí trabalho a participação, não é? Onde tenho 30, 40 miúdas a jogar basquetebol. Participação é para toda a gente. Até meninas com deficiência, nas necessidades educativas especiais, ninguém é excluído, ninguém. Gente carenciada, sem dinheiro, estão lá. E depois trabalho para um clube, a Escola Desportiva de Viana. Dou o meu trabalho para o sistema federativo. E, com poucos custos para todos, não é? Porque o Ministério me paga. E é assim que eu entendo o desporto. E aí, então, quando eles vão trabalhar, vão treinar, vão jogar para a competição, sou mais exigente. De qualquer maneira, a parte de participação do prazer e de bem-estar está sempre presente. Não é? Nem mais. E é assim que eu vejo o desporto. Eu penso que o nosso país só poderá ter campeões olímpicos, será muito melhor, se for por esta vertente. Agora, o trabalho tem que ser de uma forma bem séria nas escolas, que muitas vezes não é. Isso tudo nós sabemos, não é? Não é novidade para ninguém. Pronto, claro. Agora, quando ele é de facto trabalhado a sério, acho que sim, acho que vamos lá. E eu acredito nisto, não é? E eu acredito nisto, de facto. Relativamente àquilo que diz, se é verdade, casos como o seu e vários outros que são conhecidos pelo país, onde as coisas são feitas de forma clara, bem organizada e de acordo com os interesses dos miúdos, também podíamos relatar aqui de repente uma data de casos onde o antagonismo entre os interesses do professor na escola, os miúdos que ele treina e depois o movimento federado são evidentes. Quantos casos de o professor de Educação Física obrigou a ter aula de Educação Física, depois os outros treinadores queixam-se e vice-versa, de que o treinador não respeitou. O que é preciso acabar é com isto, no interesse do progresso dos miúdos. Relativamente às exigências das competições, eu gostava de ainda viver o suficiente para um dia não abrir, por exemplo, qualquer site das coisas desportivas e não ver resultados de 124-2, como se vê no basquetebol com muita frequência. Isso é que nos devia fazer refletir. Porque um resultado de diferença de 100 pontos, não é preciso 100, 50 pontos de diferença. Dá prazer a quem? Os miúdos que perderam, coitadinhos. Os miúdos que ganharam, o que é que isso representa de incentivo para eles progredirem? O pobre do árbitro, se existiu, que dirigiu um jogo daqueles. Qual é o prazer? O que é que o treinador dos miúdos, que perderam 50 pontos, diz aos outros? Diz aos miúdos. E o que é que o treinador dos que ganham por 50 consegue mobilizar os outros para eles progredirem? Portanto, nós precisamos com urgência de acabar com isto. E do meu ponto de vista, é um problema sistémico e nós precisamos de repensar o sistema organizativo na nossa atividade desportiva. Esta, do meu ponto de vista, não nos vai permitir. E depois vamos ter os gloriosos heróis que fazem muito bem o trabalho aqui e ali, mas de forma isolada e não de forma sistémica e congruente para que toda a gente,
depois resulte um grau de satisfação coletiva. Já agora, relativamente à questão dos desportos coletivos e Portugal não se qualificar, eu não considero isso um drama, porque a riqueza dos jogos desportivos coletivos está muito para além, por tudo o que eu disse há bocadinho, está muito para além da obtenção de resultados. Uma das minhas grandes divergências há muitos anos com a Federação Portuguesa de Basquetebol, com a sua atual orientação, a sua, do meu ponto de vista, falta de visão estratégica, é que o basquetebol tem todas as condições para se afirmar no plano social em áreas que não são tocadas por nenhuma modalidade. Por exemplo, a Associação do Basquetebol, uma campanha de prevenção rodoviária contra o acidente nas estradas e coisas dessas, seria uma coisa que traria ao basquetebol um prestígio inacreditável. E nós continuamos a perseguir o sonho de qualificarmos uma equipa para uma final do Campeonato da Europa, que é uma coisa que pode acontecer uma vez no milénio. Isso integraria o basquetebol, o handball, de forma muito poderosa no tecido social português, traria vantagens. E depois, como consequência disso, a gente também ia se qualificar para uma Olimpíada, do basquete, do handball, do voleibol, aqui ou ali, tanto melhor. Mas a grande riqueza dos desportos coletivos não estará, provavelmente, na obtenção dos resultados a nível internacional de alto nível. Não quer dizer que a gente não faça um brilharete no europeu, não qualifique no Mundial de Handball, a nossa seleção de handball 2013 andou ali a morder as melhores seleções do mundo, etc. Mas é muito difícil, a gente reconhece isso. Agora, não podemos não se consegue isso e não se consegue mais nada. Qual é o estado atual? Seleção Nacional de Séniores Masculinos, já percebemos, não se vai qualificar. Feminino Sub-20, também já foi, os vistos. Perdeu com a Itália hoje, ainda não sabia o resultado, portanto, ponto final. Não é? Agora, depois o país fica triste com isso. Não, a gente devíamos perceber que estas equipas podem fazer muita coisa pelo país, mesmo que percam essas qualificações. Isto a mim é que me custa muito observar. Porque eu acredito piamente naquilo que disse em relação aos miúdos.